Olá pessoal, hoje a aula é sobre tendências. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel Rocha, sou professor de análise técnica e day trader profissional. Então, vamos de aula, vamos falar um pouquinho hoje sobre tendências. No mercado, a tendência é a direção para onde o preço está indo. E qual que é a boa notícia disso? Existem apenas três tendências e das três tendências nós operamos apenas duas. E quais são essas tendências? Tendência de alta, tendência de baixa e tendência lateral. E quais são as duas que a gente opera? Tendência de alta a gente compra, tendência de baixa a gente vende. E na tendência lateral a gente não faz nada, é a única tendência que a gente não opera. Consolidação a gente só fica observando. Então, recapitulando, tendência de alta, compra, tendência de baixa, vende. É simples, é só isso. Não precisa ficar inventando mais nada, não precisa ficar numa tendência de alta, ficar procurando um topo para poder vender, ficar caçando reversão para poder vender. Na mesma coisa vale para a tendência de baixa, não adianta ficar procurando fundo numa tendência de baixa para poder comprar, ficar caçando reversão. Está em tendência de baixa, a tendência é sua amiga, siga junto com ela. Subiu, comprou, desceu, vendeu. Simples, simples. E se está lateral, a gente não faz nada, ok? Então, vamos aqui no gráfico aqui mostrar mais ou menos como que funciona uma tendência. Aqui a gente teve uma tendência linda de baixa, uma linda tendência de baixa, o dia inteiro com o mercado caindo, né? Uma linda tendência de baixa no tempo gráfico de 5 minutos. E a tendência de baixa tem como característica topos e fundos descendentes. Topos e fundos descendentes. O que é isso? São sempre topos e fundos mais baixos que os topos e fundos anteriores, ok? Então, se o mercado veio, fez uma perna, deixou um fundo, após esse fundo, deixou um topo, beleza, a gente ainda não tem muita coisa definida não. Mas se no próximo movimento ele deixou um fundo mais baixo que o fundo anterior, já está caracterizado como uma tendência de baixa. E se ele ainda deixou um topo mais baixo que o topo anterior, beleza, tendência de baixa clara. Tendência de baixa clara. E assim segue o mercado fazendo isso. Um novo fundo mais baixo que o fundo anterior, um novo topo mais baixo que o topo anterior. Aqui tivemos uma certa consolidaçãozinha nessa região, a gente pode ver que o preço ficou um pouco parado nessa região aqui, fez uma consolidaçãozinha aqui para depois estourar para baixo de novo e fazer o quê? Fazer um novo fundo mais baixo, um novo topo mais baixo, para deixar um novo fundo mais baixo aqui embaixo, um novo topinho aqui, uma certa consolidaçãozinha bem pequenininha e fechar o dia com um novo fundo mais baixo. A gente pode ver que ele não teve nenhum fundo e nenhum topo mais alto do que os anteriores. Foram sempre mais baixos, ou então somente aqui nessa região, onde a gente teve uma consolidaçãozinha aqui, que foi na mesma altura cada um. Porém, depois continuou com topos e fundos mais baixos. Por que a gente não opera em consolidação? Porque olha isso aqui, não tem o que fazer. Se você vai comprar, o preço vai cair. Se você vender, o preço vai subir. Não tem o que fazer. A gente tem que esperar o quê? Depois que o preço consolidou, romper essa consolidação. Rompeu a consolidação, vai embora. Aí é a hora de você operar de novo. Aí é a hora de você entrar vendido, igual foi nesse caso aqui, você entra vendido aqui e vai embora. Se fosse uma tendência de alta, você entraria comprado. Vamos procurar uma tendência de alta aqui. Aqui a gente teve uma tendência de alta, porém essa tendência de alta aqui foi muito forte, uma tendência muito forte, onde ficou até difícil fazer entradas, por tão forte que ela foi. A gente fica até meio perdido de onde entrar. Mas aqui a gente teve uma perna linda, deixou um topo, vamos lá, deixou um topo aqui e deixou esse fundo aqui. Beleza. Primeira perna, primeira correção, depois disso deixou um topo aqui em cima e um fundo aqui em cima. Todos os dois mais altos que os anteriores, um topo mais alto que o anterior, um fundo mais alto que o anterior. Isso é tendência de alta clara. Porém, essa tendência foi muito forte. Entradas mesmo foi apenas aqui nessa correção e apenas aqui nessa correção, porque foi uma tendência muito forte, uma tendência muito direcional. Mas isso aqui é uma tendência de alta
clara, uma tendência de alta com topos e fundos ascendentes. Topos e fundos ascendentes são sempre topos e fundos mais altos que os topos e fundos anteriores, ok? Então, quando que a gente pode ver que o mercado está revertendo? Quando o mercado perde o último fundo, no caso de uma tendência de alta. O mercado ainda subiu, deu mais essa perna linda de alta aqui e começou a descer. Aqui já caracterizou como tendência de baixa? Não, porque o último fundo mesmo foi aqui. E o próximo fundo foi aonde? O próximo fundo foi nessa região que ainda é mais alto que o fundo anterior. Então ainda é considerado uma tendência de alta, ou então aqui pode ser uma consolidação. Por quê? Porque o preço não passou esse último topo. Para continuar como tendência de alta, ele teria que deixar um topo, um fundo mais alto que o fundo anterior. Ele fez isso, mas teria que continuar com um topo mais alto que o topo anterior. Mas ele deixou esse topo aqui mais baixo. Então o preço pode ter feito o quê? Pode ter consolidado aqui, ficado nessa região aqui até o fim do dia. Vamos ver mais ou menos, olha aqui. O preço veio e continuou mais ou menos aqui nessa região aqui, até o fim do dia. Ficou nessa região aqui, trabalhando aqui nessa linha aqui, até o fim do dia aqui. Você pode ver que quando ele fechou, ele ainda não conseguiu romper a linha do último fundo. Então, apesar do preço não ter continuado, ficado numa tendência bem lateralzinha aqui, ainda não foi uma tendência de baixa. Muita gente pode ter vendido aqui achando que ia cair, o preço ia descer com tudo, mas não. Para ter uma confirmação, você pode vender, o preço tem que passar esse último fundo aqui. Aí sim a gente tem como característica uma tendência de baixa. Enquanto não perde o último fundo, a gente não tem uma tendência de baixa clara. Isso vale o mesmo para a tendência de baixa aqui na reversão para a tendência de alta. Enquanto não ganhar o último topo, a gente ainda tem uma tendência de baixa prevalecente. Para poder virar para uma tendência de alta, tem que passar o último topo e continuar com topos e fundos ascendentes. Enquanto não ganhar o último topo, você ficar igual nessa parte aqui, ó. O preço veio, deixou um fundo, deixou um topo, deixou um fundo, um topo mais alto e ficou trabalhando aqui. Aqui era uma hora de comprar? Não, o preço tem consolidação aqui com uma tendência de baixa vigente. Então a gente não vai comprar aqui. A gente só iria comprar se o preço, depois dessa consolidação, estourasse a consolidação aqui, né? Rompesse a consolidação e ganhasse esse último topo aqui. Após ganhar esse último topo aqui, a gente ia começar a pensar em compra, ok? Então é assim que funciona as tendências. E agora eu quero passar para você um pouquinho sobre tendência primária, secundária e terciária. Vamos aqui para o gráfico do Ibovespa. Ele tem um ótimo exemplo do que são essas tendências aqui. A tendência primária é a maior tendência do ativo, é a tendência que está há bem mais tempo, é a tendência que está durando muito mais tempo no mercado. Não é aquela tendência que a gente vê, igual a gente viu no último gráfico agora, que dura apenas um dia e já reverte, ou já consolida. É aquela tendência que reverte no meio do dia, dá uma tendência de baixa, no mesmo dia já dá uma tendência de alta. Não, a tendência primária é a tendência que vem se estendendo há tempos lá atrás. Aqui a gente tem no Ibovespa então um exemplo de uma tendência primária que é dos meados aqui de 2018 e durou até 2020. Olha só, 2 anos de tendência. Isso é uma tendência primária. Olha só como o preço respeita bem esse canal, acabou saindo um pouquinho para fora aqui, mas voltou para dentro do canal e continua nessa linda tendência aqui. Então, essa tendência grande, estendida, de anos, é a tendência primária. A tendência primária, o preço faz vários movimentos dentro dela, mas se mantém dentro dela até que essa tendência primária é rompida. Depois que ela foi rompida, olha só que estouro para baixo que ela deu. Tudo bem que aqui foi por causa de eventos externos que aconteceram, mas geralmente acontece assim mesmo. Quando rompe essa tendência primária, o mercado costuma reverter e fazer uma tendência primária de queda, e faz uma tendência grande de queda também. Mas vamos continuar aqui. O preço vem dentro dessa tendência primária maravilhosa aqui. E qual que é a tendência secundária? A tendência secundária são as tendências,
vamos lá. Só para explicar direitinho aqui, a gente tem uma tendência primária de alta aqui, ok? O mercado veio subindo, então a gente tem uma tendência primária de alta. A tendência secundária são tendências de alta dentro da tendência primária. Como assim? Olha aqui. A gente teve aqui, então, uma tendência de alta. Tá vendo essa tendência de alta aqui? Que bonita aqui dentro. A gente teve essa tendência de alta aqui. Eu vou até colocar de outra cor para ficar mais fácil o entendimento. Olha aqui, a gente teve uma tendência de alta dentro da tendência primária. Então, essa tendência aqui é secundária, porque ela é uma tendência na mesma direção da tendência primária e dentro dela, ok? Então, a gente teve essa tendência primária aqui. A gente teve essa tendência aqui, depois o preço consolidou, ficou um pouco consolidado aqui e subiu de novo. Essa aqui é uma outra tendência secundária aqui dentro, uma tendência muito forte, por exemplo. Essa aqui na frente é uma outra tendência secundária. Então, as tendências secundárias são tendências na mesma direção da tendência primária e dentro dela. São tendências dentro da tendência primária. E quais são as tendências terciárias? As tendências terciárias, deixa eu mudar aqui também. As tendências terciárias são as tendências de correção, são as tendências ao contrário da tendência primária. Então, são as tendências de correção dentro da tendência primária. Então, aqui a gente tem uma tendência primária estendida, uma tendência secundária fazendo a mesma direção da tendência primária, porém dentro do canal, né? E uma tendência terciária, que é a correção. O preço sobe e corrige. Sobe e corrige. A gente tem mais uma correçãozinha aqui. O preço sobe e corrige. Então, as correções, as tendências ao contrário da tendência primária é a tendência é a tendência terciária. Então, vamos lá. A gente tem uma tendência primária estendida ao longo de anos. A gente tem a tendência secundária, que é a tendência na mesma direção, porém dentro da primária, são tendências menores. E a gente tem a tendência terciária, que são tendências de correção, que são tendências contrárias à tendência primária e à tendência secundária. A secundária e terciária são sempre dentro da primária. São sempre, vamos dizer assim, que são mini tendências dentro da tendência primária, que é essa tendência enorme aqui. Quando o preço, igual eu expliquei, nesse caso aqui foi uma notícia, foi eventos externos que fizeram o mercado cair desse jeito. Mas quando a gente tem uma tendência primária de baixa, com essa saudável, assim, né, natural, com movimentos normais, vamos dizer assim, acontece do mesmo jeito também. A gente vai ter uma tendência primária grande de queda, tendências de queda dentro da tendência primária, que vão ser as tendências secundárias, tendências menores, que geralmente são essas que vão de uma linha do canal até a outra linha do canal. E a gente vai ter a tendência terciária, que é a correção, vão ser tendências pequenas de alta dentro da tendência de baixa, ok? Então deu para pegar aí, tendência primária é a tendência longa, tendência estendida por muito tempo. Tendência secundária é a tendência na mesma direção da tendência primária, porém pequena, né? São tendências pequenas dentro da tendência primária. E a tendência terciária são as tendências de correção dentro dessa tendência primária, ok? Então acho que deu para pegar, belezinha aí. Qualquer dúvida, qualquer coisa que tiver ficado aí, é só me perguntar que eu respondo com todo prazer, tá? Então, essa foi uma aulinha de tendências aí, espero que tenha dado para pegar tudo belezinha e a gente se vê num próximo vídeo. Muito obrigado, um abraço, tchau, tchau.